Gostaria de agradecer ao CEA pela oportunidade que me dá para fazer essa palestra, conversar com vocês e parabenizá-los pelos 47 anos e pela organização e condução desse 24º Congresso. A gente não pode esquecer também dos patrocinadores. Os patrocinadores são empresas muito importantes para que eventos como esses possam ocorrer de fato. E, evidentemente, sem vocês não teria nenhum sentido todo esse trabalho, toda essa organização e esses 47 anos, 24 congressos que estão sendo realizados aqui, sempre através do CEA. Bom, o que nós vamos conversar hoje é esse sistema de exploração de bovinos em pastagens intensificadas. Mas para começar a falar desse trabalho, eu já preciso desafiar vocês. Eu vou afirmar que a exploração de pecuária em pastagens intensificadas, ela é tão boa ou ela é melhor do que a agricultura. E é interessante que quando vocês ouvem uma afirmação como essa, vocês ficam imediatamente pensando como é que a agricultura está sempre evoluindo sobre a área de pastagens, e isso ocorreu no Brasil há 5 ou 10 anos atrás. A evolução foi enorme, avançando sobre a área da pecuária, diminuindo então a área da pecuária e aumentando bastante a área da agricultura. Quando você ouve uma informação como essa, uma afirmação como essa, vocês perguntam, surge uma pergunta. A pergunta é, mas então por que não é? Por que não ocorre isso? Por que a gente não observa isso todo dia? Por que a gente não observa uma pecuária competitiva? Hoje, no Brasil, a pecuária que é rentável, ela já não serve mais. Ela precisa ser competitiva. Competitiva quer dizer ter rentabilidade econômica ao mesmo nível que qualquer outra alternativa de uso do solo, como soja, como milho, como cana, como eucalipto, como dendê, qualquer cultura que aparece como uma oportunidade naquela região, a tendência é tomar a terra da área da pecuária, porque a produtividade é muito baixa e, portanto, qualquer coisa dá mais do que uma pecuária de baixa produtividade. O objetivo dessa conversa de hoje vai ser mostrar para vocês as duas coisas: que a pecuária bem intensificada ou intensificada em pastagens, ela é mais econômica, dá mais dinheiro do que uma agricultura. E vou mostrar para vocês por que isso não ocorre no dia a dia da pecuária. Para mostrar que a pecuária dá mais dinheiro do que a agricultura, eu vou usar um projeto, ele se chama Projeto Canivete, é uma exploração econômica de sistema intensivo de bovinos em pastagens. Isso está sendo feito em Rondonópolis, Mato Grosso, mas ela abrange 18 municípios ao redor de Rondonópolis, tem ao redor de 20 fazendas envolvidas nesse projeto, e eu vou usar esses dados consolidados que são dos últimos anos, o que nós temos até agora. 2016 ainda não aparece. É interessante que na assessoria que você dá ao pecuarista, você precisa tomar muito cuidado com o nível técnico que você vai oferecer ao pecuarista. É mais ou menos assim: nível tecnológico a ser oferecido ao pecuarista é quase igual nível de antibiótico sendo dado para um paciente que está na UTI. Se eu der antibiótico demais, ele morre. E também se eu oferecer tecnologia demais para o produtor, ele não acredita, ele acha que aquilo é impossível e ele não vai atrás daquela meta, daquele objetivo, ele desiste. E se eu der tecnologia de menos ou antibiótico de menos para o paciente que está na UTI, ele morre também.
Por quê? Porque o patógeno ganha resistência e ele acaba morrendo. Se eu der tecnologia abaixo do nível tecnológico que o pecuarista já usa, ele fala, eu já sei disso, isso não me interessa, e ele também abandona. Uma das coisas mais difíceis é acertar o nível tecnológico para o pecuarista utilizar. Então eu vou mostrar para vocês que isso é, de fato, o que ocorre. Vamos mostrar aqui essas propriedades que estão inseridas nesse projeto Canivete. Nós vamos mostrar para vocês, são 10 propriedades, aqui até o número 10 está nesse nível aqui, e tem propriedades que têm diversos módulos. Observe essa propriedade número 5, ela tem dois números 5 lá, é a fazenda número 5, a propriedade número 5. E aquelas letras ao lado ali são os módulos. O que é o módulo? É uma área onde se intensifica para mostrar para o produtor que ele é capaz de executar um processo de intensificação sem nenhum problema. Ele é treinado para isso e ele faz isso com muita precisão. Essa fazenda número 5, ela tem hoje 100% da propriedade intensificada. Então você vê diversos níveis lá, 5, aqueles dois primeiros 5 lá de cima. O módulo que ele tem, o primeiro é 86 hectares, o outro é 42 hectares e assim sucessivamente. Vocês contarem ali, vai ter uns 9 números 5 ali. Tem fazenda que tem 2 módulos, tem fazenda que tem um módulo só, tem fazenda que tem 3 módulos, como você pode constatar aqui nessa coluna. É interessante que nós temos aqui as categorias macho, fêmea, etc., e tem peso. Toda vez que a gente vê um trabalho técnico ou técnico-científico, você tem de ter peso do animal, porque se houver referência na taxa de lotação em carga, em cabeças, eu já sei o peso, eu sei transformar em unidades animais. Ou se houver unidades animais, sabendo o peso, eu sei transformar em cabeças por hectare. Se eu der só arrobas por hectare, na verdade eu não estou falando nada para ninguém, porque arrobas por hectare eu posso produzir muito arrobas por hectare com animais pequenos e posso ter mais dificuldade para produzir muitas arrobas com animais maiores. E ali tem o peso dos animais, os pesos médios dos animais, ao redor de 200 e poucos quilos que estão sendo colocados aí. E aqui os níveis de adubação, são os níveis técnicos de adubação. E esse nível técnico é representado por nitrogênio, mas evidentemente não é só nitrogênio. Quando você está adubando pastagem, você coloca tudo o que precisa. É nitrogênio, é fósforo, é potássio, enxofre, micronutrientes, se for necessário. Mas aqui está sendo expressado a forma através do nitrogênio. Então nós temos lá aquela propriedade número 5, ela tem uma área dela que está usando 0 de nitrogênio, uma outra área que está usando 50 quilos de N, e tem outras áreas da número 5, logo ali embaixo, que está usando 100, tem outras áreas do número 5 aqui embaixo, que está usando 250 quilos, 200 quilos, e assim por frente. Bom, o que quer dizer isso? Essa propriedade ela está desenvolvendo constantemente, por isso que ela está 100% dela já tecnificada ou intensificada. Aí você fala, mas por que esse indivíduo usa com 0? 0 não está adubando nada, então não está intensificando. Exatamente para saber de onde que ele sai, para onde ele está chegando. Então ele já tem níveis bastante elevados aqui, até 250 quilos colocado aí. Bom, então os níveis são esses daí, de 26 até 250 quilos, depois nós vamos nos referir aos 280 quilos. As taxas de lotações, elas crescem com os níveis técnicos, quer dizer, quanto mais adubo, mais taxa de lotação. Aqui está carregando 4,7 unidades animais, ou 8 animais na média, com esse nível de adubação. Aqui está carregando 3,5 e 5,7 cabeças por hectare nesse nível de adubação. Então, conforme o nível de adubação vai aumentando a taxa de lotação. Evidentemente, o ganho de peso também deveria aumentar na mesma proporção. Não aumenta, não faz a mesma regra aqui, porque esse número aqui destoa do restante. Mas vocês percebem que vai aumentando também o ganho de peso com o aumento da taxa de lotação. Não tem nenhuma relação. Quando se aumenta a taxa de lotação, quer dizer que diminui o ganho de peso. Não existe essa relação quando se maneja bem. A gente observa aqui que tem diferenças de 86% entre um pasto que está sendo utilizado ou trabalhado. Isso daí é só pasto, não tem nada de suplementação, e tem pasto que está com 400 gramas e 400 e poucas gramas lá no trabalho.
Isso é manejo. Ganho de peso é manejo. É como você maneja o seu pasto, é a resposta no ganho de peso. Não tem nada a ver aí com o trabalho, que se você fizer muita adubação e errar o pastejo, você tem, na verdade, um prejuízo no ganho de peso. A produtividade, ela aumenta, evidentemente, conforme os níveis de adubação. Aqui está produzindo 34 arrobas vezes 15 quilos, vamos por 30 vezes 30, 450 quilos de ganho, nesse caso aqui, 15, não, é peso vivo, não arrobas, então é 400 quilos mais ou menos. Lá nos dias trabalhados, eles têm dias de 122 e 181 dias. Em outras palavras, esse produtor aqui, ele trabalhou só 32% do tempo, do melhor tempo de produção de pastagem, que são 180 dias durante o período das águas. Isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção, porque o pecuarista, ele não tem a disciplina do agricultor. O agricultor sabe que até tal dia ele tem de plantar, ele planta até aquele dia, porque ele sabe que cada dia que passa, ele perde em produção. A mesma coisa ocorre com o pecuarista, mas ele não se dá conta. Imagina, esse indivíduo aqui perdendo 59 dias e tendo um ganho de 670 gramas, com uma taxa de lotação de 5,7, quanto ele perde só nesse período. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ficar sabendo que vocês perdem mais do que 150 quilos, que é a média da produção que a gente tem no Brasil durante o ano inteiro. Ele perdeu isso em 50 dias, em 60 dias. Perde mais do que isso, na verdade. Então, é muito importante que quando você entra no processo de intensificação, você precisa entender que você tem que ter a disciplina de um agricultor para ter a resposta que nós vamos mostrar aí para vocês. O custo aumenta com as adubações, como também aumenta a margem, o lucro. Nesse caso aqui, esse produtor teve um lucro líquido de 16 arrobas por hectare. 16 arrobas, isso é líquido, 16 arrobas vezes 15 quilos, vão dar 225 quilos, mais ou menos, líquido. Se nós pegarmos essas 16 arrobas e multiplicarmos hoje pelo preço que está em São Paulo, a R$ 153 a arroba, eu vou mostrar para vocês quanto que vocês precisariam ter líquido de soja, por exemplo, para chegar perto disso daí. 16,3 vezes R$ 152, que está arroba lá, dá R$ 2.477, dividido por R$ 65 o preço do saco de soja, precisaria ter líquido uma produção de soja de 38 sacos. O sojicultor produz, quando ele produz bem, ele tem uma renda líquida ao redor de 12 a 15 sacos, metade do que esse indivíduo aqui está tendo de margem líquida. Você fala, e esse cara aqui? Esse aqui está produzindo 9 quilos, 9 arrobas, vezes 152, dá 1.300, dividido por 65, que é o preço da soja, dá 21 sacos de soja. Quando o sojicultor produz, ou tem renda bruta, renda líquida, ao redor de 12, 15 sacos por hectare. Então, é fácil de entender que se a pecuária for intensificada, ela é competitiva e ela permanece na região, mesmo que apareçam outras oportunidades de uso do solo. Se isso não acontecer, a pecuária some. É interessante, esse produtor aqui, esse produtor que produz zero, primeira linha lá, ele pôs zero de adubação, ele produz 1,3 margem de lucro por hectare, e ele produz 6,8 arrobas, que é mais ou menos o que eu estava toda hora fazendo a conta do que vocês apresentam aí. Vocês produzem ao redor de 4 a 5 arrobas por hectare no ano. Então, na verdade, nós estamos iniciando um processo no mesmo nível que vocês estão quando não estão intensificando. Naquele caso, que não é uma pastagem extensiva, esse cara é bom de manejo, porque ele já tem a prática de fazer manejo intensificado, ele está nesse grupo aqui,
esse grupo de 5, ele está pondo 250 quilos, ele sabe manejar pasto. Por isso que ele tem aquela produção de 6 arrobas. A média brasileira são 5 arrobas por hectare, ou seja, 150 quilos de peso vivo por hectare no ano. Então, a pecuária bem tocada, ela dá muito dinheiro. Aí você fala, por que você não falou nada sobre os 280 quilos? Você ficou quieto, parou no 250? Por que não falou 280? Imagina esse cara aqui está com 16 arrobas, ele está ganhando 16 arrobas, usando 250 quilos. Aquela propriedade número 9, ela só tem 2 módulos, ela não aparece em nenhuma daquela coluna lá como fazenda, ela só aparece na última fazenda, que é a que adubou mais, e ela tem 3,3 arrobas de lucro líquido. E ela usou 280 quilos. Por que acontece isso? Por uma série de razões. Eu vou te explicar por quê. Aqui ela perdeu 80% da produção, ou seja, produziu muito pouco em relação a quem produz mais. Ela teve problemas com a taxa de lotação, tanto em cabeça como em UA por hectare, perdendo 5% e perdendo 10% em relação às propriedades em média que estava usando 250 quilos. Ela perdeu mais 15% no ganho de peso, ou seja, manejou mal. Mas isso tudo não é tão sério como nós vamos ver nesse caso aqui. A produtividade é 24 contra 34 na média. Só, mas por que acontece isso? Por que essa fazenda não foi tão eficiente como a produção de 250 quilos? Ela teve um custo muito maior, ou seja, ela teve um custo 22% a mais do que a outra. E o que aconteceu? Essa fazenda atrasou no trabalho, ela trabalhou só 155 dias, deveria trabalhar 181, mas o adubo já estava comprado, estava no galpão, e ela falou, vou adubar desse jeito mesmo, fora da época, porque já estava atrasado. E a recomendação é não adube que não tem resposta. Mas o adubo já está no estoque, vai no estoque e não produz nada, pelo menos eu colocar lá no campo, eu tenho uma probabilidade de ter uma produção. Adubou e perdeu dinheiro. Isso é muito bom porque eles começam a aprender que as coisas têm que ser feitas dentro de um calendário, como acontece com a agricultura. O interessante mesmo é o que acontece quando você está adubando. Se você percebe nesse gráfico aqui, que a cada nível de adubação você está tendo mais lucro, o que aparece é essa figura aqui. Aqui eu tenho doses de nitrogênio e lá eu tenho arrobas por hectare. A minha produtividade segue assim, ela sobe, vai embora. Ela começa a ter uma velocidade de crescimento na curva muito maior a partir dos 160 quilos de nitrogênio por hectare. E é interessante que o custo é esse daí. Ou seja, a cada dose que eu aumento do nitrogênio, aumenta a minha margem de lucro. Quando você vê um gráfico desse, a conclusão que a gente chega é a seguinte: nós não sabemos, até o nível de 250 quilos de nitrogênio por hectare por ano, qual é o potencial econômico da adubação nitrogenada em pastagem. É muito maior do que 250 quilos. Então dá para a gente ficar bastante animado, já que com 250 quilos nós somos muito competitivos como pecuária intensiva em relação a outras alternativas do uso do solo. Aí você fala, bom, então, isso é bonito, quero saber por que nós não fazemos. Vou mostrar para vocês. Nós estamos trabalhando certo na pecuária? Se nós fizermos essa pergunta para nós mesmos, nós estamos certos? A pecuária está sendo trabalhada certa? Eu vou falar para vocês que nós não sabemos trabalhar com pecuária. E vou mostrar para vocês que o que eu estou falando, e eu vou ter muita coisa para discutir com vocês, que isso é a realidade nossa. Olha aqui, ó. Isso daqui é um gráfico em que mostra a evolução da produtividade de pastagens depois do ano da formação ou da reforma.
Eu diria que esse nível aqui é o ano 0, o ano que eu vou fazer a formação, a reforma. Depois tem o ano 1, o ano 2, o ano 3, 4, 5. A média das reformas em pastagens no Brasil se dá ao redor de 7 anos. De 7 a 10 anos, a média brasileira reforma. Se você for no Pará, por exemplo, são 5 anos só. Então, o que acontece com a produtividade da nossa pastagem? É exatamente essa curva aqui. A cada ano que passa, você produz menos. E é muito frequente a gente ouvir na nossa literatura de que eu tenho 40% de pastagem degradada no Brasil, tenho 50%. É mentira. É 100%, eu vou deixar uma margenzinha aí, é 99% de pastagem no Brasil está em degradação, porque ele tem exatamente esse comportamento. A cada ano produzindo menos, você está degradando o pasto. É interessante isso. Aí o indivíduo se reconhece nessa figura, evidentemente, porque isso acontece. Ele pergunta, bom, e se eu produzisse a mesma coisa que está produzindo aqui, porque aqui eu produzo muito, o meu gado engorda, eu tenho muita taxa de lotação, e se eu produzisse sempre nesse nível aí, é bom? É esse quadro aqui. É bom por um tempo. Por que por um tempo? Porque custo sobe todo dia. E vai chegar uma hora que ele cruza o nível de produtividade e daqui para frente ele fica no vermelho. Esse indivíduo aqui demora só um pouquinho mais de tempo para morrer, como esse daqui vai morrer. Ele vai desaparecer. Aí você fala, bom, e aí, como é que tem que trabalhar? Tem que trabalhar como eu mostrei antes. Produtividades crescentes sempre. É esse nível aí. E você pode manter essas produtividades crescentes, porque ainda nós não sabemos qual é o nível em que é o nível econômico que nós podemos atingir adubando. Até 250 quilos, tenho certeza que nós podemos adubar sem problema nenhum. É reto, é linear o aumento. Gente, para eu sobreviver em qualquer atividade, eu tenho de ganhar sempre um pouco mais do que eu ganhei no ano anterior. E a gente pode fazer isso quando intensifica o processo de produção, que é essa linha cinza, mantendo a margem de lucro sempre. Aí você fala, como que eu posso manter a margem de lucro sempre? Vai chegar uma hora que o potencial da planta chega no máximo. É um caso que está acontecendo na Nova Zelândia, por exemplo. Já chegou no potencial máximo, não tem jeito de ir para cima. É o caso da soja. Se você estiver produzindo 90 sacos de soja, chegou no potencial da soja. Aí você fala assim, bom, e aí? O interessante, quando você intensifica o processo de produção, é que a cada ano que passa, o seu custo cai. Por isso que parece aquele gráfico em que eu estou aumentando minha margem de lucro. Mas cai como? Eu estava pondo fósforo, eu estava pondo potássio, eu estava pondo calcário, eu estava pondo gesso. Chega uma hora que eu atinjo o nível de saturação naquele solo e a planta não é capaz de responder a um nível maior de fósforo, por exemplo. E aí é claro que eu não ponho fósforo. Aí o preço cai, mas a minha produtividade continua aumentando. Então, o negócio é trabalhar com pastagem intensificada. O pior da história, gente, é esse gráfico aqui, que é a média do Brasil. E eu acho que também é muito frequente aqui no Paraguai. Quando você vê um gráfico desse, você acredita nisso. Aliás, o pecuarista acredita nisso. Ele acredita, o pecuarista é o único empresário no mundo que acredita em sucesso financeiro tendo produtividades decrescentes. Eles acreditam nisso. Ele acha que ele não vai quebrar. Ele vai quebrar, demora mais tempo, mas quebra também. Nós estamos trabalhando sério na cria. Falar para vocês que não. Não por quê? Para a gente saber qual a produtividade de terneiros, eu tenho uma equação. Essa equação é a seguinte: terneiros por hectare, que é o que interessa. É saco de soja por hectare, saco de milho por hectare, litros de leite por hectare, arrobas por hectare, quilos de ganho por hectare, seja o que for. É produtividade que interessa. E a produtividade depende de unidades animais. Para o criador, unidade animal não significa nada. Nada.
Por quê? Ele fala, eu tenho 4 unidades animais, mas tem novilha, tem boi, tem garrota, tem bezerro. Esses não dão cria, então não dá para o bezerro, não produz bezerro. Então ele precisa saber qual é a porcentagem de vacas que tem no rebanho. E isso, muitos produtores, criadores, não sabem qual é a porcentagem de vaca que ele tem no rebanho. Aí ele fala, bom, eu tenho tantas vacas, agora eu sei que eu tenho 3 unidades animais, 2 unidades animais, eu multiplico pela porcentagem de vaca, agora eu sei quantas vacas eu tenho por hectare. Mas não são todas as vacas que parem, eu preciso saber a prenhez das vacas. Aí eu já sei quantas vacas estão prenha, mas eu não sei quantos bezerros eu vou colher, quanto eu vou desmamar. Então eu preciso saber a porcentagem de sobrevivência do bezerro. Eu vou usar a média brasileira para esses dados aqui. É 0,8 unidades animais por hectare, tem 40% de vaca no rebanho, a porcentagem de prenhez é 70%, aliás, eu conferi isso bastante vezes nas palestras anteriores, e vocês estão mais ou menos por esse valor também. A porcentagem de sobrevivência é 90%. Quando eu multiplico isso tudo, dá 0,21 bezerro por hectare ano. Você pode pôr o preço que você quiser nesse bezerro, essa pecuária não é competitiva, ela some. E é interessante que a pecuária, a agricultura sempre, ela entra nas áreas de cria, exatamente por causa disso mesmo, porque ela produz muito pouco. Mas se eu mudar os níveis tecnológicos para 60% agora da porcentagem de vacas, 92% de prenhez e 95% de sobrevivência, o meu aumento na produtividade vai ser 50% nesse caso aqui, 50% aqui passando de 40% para 60%, 31% e 5,5%. Olha que coisa interessante. Se eu multiplicar 0,6 por aqueles índices lá, 0,70 ou 0,90, não mudar nada naqueles níveis lá, eu produzo 0,3 bezerro por hectare. Se eu mantiver 0,40 lá, aqueles 40, pegar esse nível aqui, e esse nível aqui, eu produzo 0,23 bezerro por hectare. O que quer dizer isso? Que o pecuarista normal, criador, ele pensa em 4 coisas. Primeiro, se está chovendo. Segundo, o preço do bezerro. Terceiro, a porcentagem de prenhez. E quarto, quantos bezerros morreram. Só isso. Quando ele pensa nisso, evidentemente ele está deixando de pensar nessas 2 variáveis aqui, que são exatamente as 2 variáveis que têm o maior poder de alavancagem na produtividade. A produtividade não ocorre, não vai haver produtividade se eu estiver trabalhando só nesses índices aqui. Só porque não são importantes? Claro que são importantes. Se eu não tivesse prenhez, eu não tenho bezerro. Acontece é que os níveis estão muito próximos, então o aumento fica pequeno. Já desenvolveram muito a parte reprodutiva, o que é ótimo, é muito bom e tem de desenvolver mais, mas eu não tenho mais poder de alavancagem nesse processo. Eu tenho poder de alavancagem onde nunca foi trabalhado. Aí o que acontece? Se eu aumentar para 1,6 UA por hectare, que isso é perfeitamente possível, sem precisar tratar de nada do animal, só pasto, manejo de pasto, é possível. Manter os 60% de vacas, manter os 92% de prenhez, os 95% de sobrevivência, eu produzo 0,98 bezerro por hectare. Ainda vocês vão falar, mas é pouco. É verdade que é pouco. Aqui ainda eu posso aumentar para 70 ou 70 e pouco, e aqui eu posso... Essa janela é aberta, é quanto vocês quiserem, se vocês, evidentemente, manejarem pasto e puderem alimentar esses animais durante o período seco. Já tem diversos produtores que têm mais de 3 vacas por hectare lá no Brasil. Esses são os aumentos, e quando eu aumento de 0,8 para 1,6, eu aumento 100% a minha produtividade. Então, se nós quisermos aumentar a produtividade do bezerro, nós temos de começar a sair desse foco e considerar esse foco. Então, nós não estamos trabalhando certo em pecuária, porque nós estamos concentrando todo o nosso esforço na onde tem menor alavancagem de produção. Veja o efeito da reprodução sobre a produtividade. Aqui eu mantive a taxa de sobrevivência de 85%, e vou mudar a taxa de prenhez. Lá tem 85%, eu vou mudar a taxa de prenhez de 70% para 85%.
e isso daqui corresponde a uma taxa de desmame de 72, por isso que nós escolhemos 75, 85, porque esse é o mínimo que o indivíduo tem que ter de desmame para ele poder fazer alguma coisa de melhoramento animal dentro da propriedade dele. Quando ele tem taxa de desmame menor ou igual a essa daqui, ele não pode descartar nenhuma vaca vazia. E todo produtor, todo criador fala que descarta a vaca quando ela está vazia. Não é verdade, porque matematicamente isso é impossível. Então eu preciso de fato de ter taxa de desmame maior que essa daqui. E quando isso acontece, olha o que acontece na minha produtividade. Eu aumentei 22% lá, e a minha produtividade aumenta nada. Por quê? Porque não tem poder de alavancagem no processo. Vamos à frente. Nós estamos trabalhando a recria nem guarda bem? Não estamos. Nós não sabemos trabalhar também. Mas só como não sabe trabalhar? Não sabe. Não sabe por quê? Porque se eu perguntar para os pecuaristas quanto é a arroba, qual é o custo da arroba com ele, muitos engasgam, não sabem. E a coisa mais fácil do mundo é determinar qual é o custo da minha arroba. Como é que faz isso? Bom, eu preciso saber, na verdade, quanto que os meus animais estão ganhando. Se é 400 gramas ou 650 gramas. 400 gramas é a média brasileira e muitos dos projetos que eu vi aqui hoje, elas estão ao redor de 400 gramas também na média. E 650 gramas é um ganho bom de se trabalhar. O que a gente tem nesse caso aí? Se eu souber quanto eu gasto por mês, por cabeça, isso é fácil, é só dividir o gasto que eu tenho pelo número de cabeças que está naquele mês na propriedade, eu vou ter esse número. Nós colocamos aqui em reais e em guaranis para facilitar a nossa apresentação. E quantos meses demora para eu fazer 300 quilos? Ou seja, pegar um bezerro de 200 quilos, levar para 500 quilos, ou seja, tem que pôr 300 quilos nele. Quantos meses demora? Calculo isso, 300 dividido por 0,4 dá 25 meses, 300 dividido por 0,65 dão 15 meses. Aí, multiplico uma coisa pela outra, é claro, multiplico quantos meses demora e quanto eu gasto por mês, e para fazer 10 arrobas, divido por 10, eu acho o valor da arroba. Aí quando você vê esse dado, você fala, tá vendo? Toda vez que intensifica, aumenta o custo, é por isso que ele não intensifica. Aqui estava R$ 62,00, passou para 82, aqui estava 3.300 guaranis, passou para 4.380. Tá vendo? Mas intensificou, é dinheiro, gasta muito, e é por isso que... E o pecuarista para nessa conta, não é para parar aí. Aí que está o erro. O que ele tem de fazer? Ele tem de saber qual é a taxa de desfrute. O giro do capital que interessa. E aí a gente faz a taxa de desfrute. Aqui ele tem só 48% de taxa de desfrute, ou seja, ele vende menos da metade das arrobas que engordou. E esse daqui vende 80% das arrobas que foram engordadas durante o processo. Então, quando você faz isso, o preço da arroba comercializada aqui, agora inverte o caso. Aqui é 6.900 guaranis, ou R$130, e passou para 5.475 guaranis. Diminuiu. Antes, aqui, quando o produtor parou aqui, ele não queria mais usar a tecnologia, porque ficou caro. Aqui, começa a ficar barato. E a senhora, mas como é que faz essa conta? É muito simples. Nós pegamos aqui o caso de 300 quilos de peso vivo, o ganho em guaranis lá dá 995.400, que seria 10 arroba vezes 62, lá no caso do Brasil. Aqueles 300 quilos, ele não vende 300 quilos, ele vende só 48% de 300 quilos, dá 144 quilos, é isso que ele vende, é isso que ele comercializa, e ele divide lá o preço total lá de 995.400, que é o custo que ele teve, pelo que ele vendeu, dá 6.912, que é esse valor aqui. Nós precisamos ter taxa de desfrute rápida. Aonde está a taxa de desfrute? Ganho de peso. Precisa ter ganho de peso. Se não tiver ganho de peso, não tem taxa de desfrute. Então, a gente precisa ter manejo de pasto para ter taxa de desfrute elevada. A margem líquida aqui, um dá 531 guaranis, o outro dá 1.900 guaranis, ou então em reais por arroba, R$10 por arroba ou R$37 por arroba. Tá? Esse indivíduo aqui ganha 3,7 vezes mais do que esse daqui, quando ele tecnifica o processo de produção. Qual é a conclusão, então? A conclusão é essa daí.
O conceito técnico para a produção deve ser bem entendido ou bem definido. Quando a gente trabalha com um conceito errado, é impossível tomar a decisão correta. Manejo de pastagem. Vamos lá no manejo de pastagem. O que interessa no manejo de pastagem é produtividade animal. Como é que a gente consegue isso? É desempenho animal versus taxa de lotação. Como é que a gente mexe com o desempenho animal? O desempenho animal é consumo de matéria seca digestível. Então a gente pergunta sempre para o produtor, o que é mais importante para eu ter desempenho animal? Consumo de forragem ou qualidade de forragem? O mercado é tão influente que muitas vezes o produtor acha que é qualidade. Ele fala isso, mas é qualidade, é claro, para os animais comer bem, ele tem que ter qualidade. Não é. O que interessa é consumo de matéria seca digestível. Portanto, é consumo que é o negócio que vale, é aquilo de lá. E vale quanto? O desempenho, 60% a 90% depende do consumo. E só 10% a 40% depende da qualidade. Em outras palavras, a gente precisa entender como que o animal come. Esse animal está pastejando, a boca, a largura da boca e a ação da língua determina nele uma área onde ele vai colher a forragem. Mas a área não significa volume, não significa quantidade consumida em cada bocado. Eu preciso saber a profundidade do bocado. E quem determina a profundidade do bocado é a quantidade de folha. Se tiver haste, se tiver qualquer material seco, ele não tem profundidade, portanto, o volume que ele come em cada pastejo, em cada bocado é menor, e ele se cansa muito rapidamente, come pouco, ganha pouco. Então, o que acontece nesse animal? Parece que ele está num pasto muito bom, mas se você vai olhar por perto, ele está pinçando cada folha. Em outras palavras, ele não vai ter bom consumo, ele não vai ter bom ganho de peso nesse estado que está essa pastagem nesse momento. O bom mesmo é pasto assim, porque o bocado fica assim, aí ele ganha muito peso. Vamos à frente, esse pasto é muito ruim. Aí você fala, bom, mas esse negócio, a gente deixa o animal lá, o animal está escolhendo o que quer comer. O animal é excelente para escolher forragem, ele come a melhor forragem que está disponível. Como é que não ganha peso? Aí, para a gente entender melhor, eu vou mostrar para vocês o que ocorre. Como a gente tem muito medo do período seco, do período do inverno, a gente deixa muita forragem, sobra forragem. E exatamente é isso representado pelo marrom aí, pela cor marrom. Embaixo é a rebrota, que está iniciando, agora em outubro está iniciando a rebrota. O animal, ele tenta comer essa rebrota e ele não quer comer mais aquele material velho, porque ele entra em putrefação, ele só não apodreceu antes porque não tinha umidade para o micro-organismo trabalhar. A hora que chega a umidade, aqui de lá entra em putrefação, o animal não quer comer mais, ele tenta comer essa brotinha nova aí. E ele vai comer a brotinha nova, é muito difícil de comer, ele come pouco, então o que acontece? Ele perde peso. Todo mundo sabe que no início das águas o animal perde peso. Aí passam-se 2 meses aí o que acontece? Eu tenho o resíduo o resíduo do pastejo anterior, mas a forragem cresce bastante, é uma hora de crescer bastante, o bocado é muito bom, o ganho é muito bom. Mas ainda eu tenho condições, a forragem está crescendo bem, ela cresce mais ou menos bem até dezembro, janeiro, então no próximo mês ela tem o resíduo 1, mas tem já o resíduo 2, que é do segundo pastejo, a forragem cresce verde para cima lá, o bocado é maior ainda, o ganho de peso é maior. Mas aí, no outro mês, eu tenho o resíduo 2, o 1 já sumiu, já apodreceu, já desapareceu. O resíduo 2, o resíduo 3, observe que o resíduo está crescendo. Antes ele estava nessa altura aqui, agora você faz uma linha lá, ele está só aumentando. O resíduo está só aumentando. Então, evidentemente, a forragem tem que crescer mais para ficar para cima do resíduo. Mas aí o bocado já começa a diminuir, porque o resíduo está muito alto, ele ganha menos. Aí vai aparecendo os outros resíduos, resíduo 2, resíduo 3, resíduo 4. Aí ele cresce lá, mas não cresce tanto lá para cima, o tamanho do bocado vai ficando menor. Aí ele ganha menos, ele vai ganhar esse valor aqui. E aí vai para o último mês, tem resíduo 2, tem resíduo 3, tem resíduo 4. Aí tem um pouquinho de forragem lá em cima. Aí ele precisa comer aquele pouquinho de forragem. O bocado é muito pequenininho, ele ganha muito pouco e ganha exatamente o que vocês todos aqui ganham no pasto e no Brasil também. Só 150 quilos de ganho de peso vivo por hectare. E a forragem está comendo melhor. A melhor pasto que o boi pode escolher, só que ele não tem tamanho de bocado e, portanto, ele não ganha peso.
A forragem tem qualidade. Se você colher lá, mandar para o laboratório vem dizendo para vocês, isso daí é para ganhar 1,5 kg por dia. Ele ganha 400 gramas. Esse trabalho foi feito para determinar quando se coloca o animal no pasto. E o animal é colocado no pasto quando 95% da interceptação luminosa está sendo feita pelo capim, pela planta. E nesse caso, quando está 95% de interceptação, é exatamente nesse nível aqui. Eu tenho muita folha, e depois disso a folha já começa a diminuir a velocidade de aparecimento, e começa a aparecer haste e começa a aparecer folha senescente. Haste e folha senescente são componentes que diminuem o consumo do animal, ou dificulta a profundidade do pastejo. Então, eu tenho que colocar o gado ao nível de 95% de interceptação luminosa, que no caso do Mombaça é ao redor de 90 centímetros, que está exatamente nessa linha aqui. 90 centímetros de altura, você coloca o animal lá no Mombaça, é a melhor produção, é a melhor qualidade de forragem, e eu tenho a melhor taxa de lotação também. Bom, com esse trabalho surgiu essa tabela aqui. Essa tabela mostra a entrada do pré-pastejo, a hora que o animal entra e a hora que o animal deve sair. No caso da braquiária, ele entra com 25 centímetros e sai com 10 a 15. Tanzânia entra com 70, sai com 30 a 50. O Mombaça entra com 90, sai com 30 a 50 e assim para frente. É interessante que quando eles fizeram o trabalho, eles estavam procurando esse valor aqui. Mas para eles entenderem o trabalho, eles precisavam fixar outra variável. Essa variável de pós-pastejo foi fixada nesses níveis de 30 a 50. Um ex-aluno de pós-graduação fez um trabalho e ele ele determinou qual é o ângulo foliar da planta. Aqui está a haste, o ângulo foliar é exatamente esse ângulo que forma nesses dois dedos aqui. É esse ângulo aqui. E ele determinou que, dependendo do resíduo, da altura do resíduo, se o resíduo fosse 30, fosse 50 ou fosse 20, o ângulo foliar mudava. Bom, você imagine que se uma planta nasce, uma folha nasce desse jeito, com o ângulo foliar bem fechado, ela precisa muita folha para fazer a interceptação de 95. Mas se ela abre o ângulo foliar mais aberto, ela precisa pouca folha para fazer a interceptação dos 95% de luz. Aí fizemos um outro trabalho, um outro pós-graduado, entrou nesse trabalho, determinando a variação do resíduo pós-pastejo, ou da saída do animal. Mas para a entrada, permanecia o conceito de que 95% de interceptação de luz era o correto. E foi feito esse trabalho. E esse trabalho é esse daqui. Então ele começou com 20 centímetros de pós-pastejo, 30 e 50. E o que houve? Houve que a altura do pré-pastejo não era mais 70 centímetros para o Tanzânia, como estava no trabalho anterior que eu mostrei. Agora era 50 centímetros contra 70 centímetros, quando o resíduo era alto. Aí você fala, mas se eu estiver pastejando a planta mais baixa, provavelmente cai a produção. É interessante que não caiu nada a produção tudo igual, mesma coisa, igual, não tem diferença estatística nenhuma. Aí você fala, bom, e que vantagem tem isso? A grande vantagem é a eficiência do pastejo. Aqui é a proporção do material perdido em relação ao acumulado, ou seja, quanto que eu aproveito do forragem que está sendo aproveitada. Aqui eu aproveito 70% e aqui eu aproveito só 54%. Então, as coisas mudam muito rapidamente quando se intensifica o processo de produção. A mesma tecnologia que você usava para pastagem não intensificada, com resíduo alto, que todo mundo tem que ter resíduo alto quando não aduba, por causa de reciclagem de nutriente, a pessoa, quando está intensificando, ele não quer mais saber de reciclagem de nutriente, ele quer alta produção. E alta produção significa ter a máxima eficiência do pastejo aqui, no caso 70, contra aqui, que é 56. Então mudam as coisas. Esse trabalho foi feito agora, recentemente. A produtividade animal, vamos voltar lá de desempenho. A outra função é taxa de lotação. Aliás, quando falo em produtividade, eu preciso ter essas duas informações. É muito comum eu ter uma informação só e tentar determinar a produtividade. Não dá para entender isso. É só quando tem duas informações juntas que a gente consegue determinar se a produtividade está boa ou não está boa. Então, vamos lá para a taxa de lotação. A taxa de lotação, ela depende de duas variáveis também. A produção de matéria seca e a eficiência de pastejo. É interessante que se perguntar para todo mundo
o que você faz quando você aduba? Ele fala assim, eu quero aumentar a taxa de produção, quero aumentar a produção, porque aí bastante produção, põe bastante boi lá. Aí aparece a mesma figura aqui. O que é mais importante? A eficiência do pastejo ou a produção de forragem? Geralmente se fala que a produção de forragem, na verdade, não é. A coisa mais eficiente é a eficiência do pastejo. Se eu não souber colher o que eu produzi, não adianta eu produzir mais. A única coisa que eu faço quando eu produzo mais, quando eu não sei colher, é perder mais, é mais prejuízo no processo. Então, eu preciso saber, na eficiência do pastejo, uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho duas situações, uma A e uma B. É a mesma produção de forragem, 18 toneladas, é a mesma coisa, está produzindo igual. A eficiência de pastejo, um é 40, que é a média brasileira, e 70, que é a média que a gente quer atingir, metas que a gente quer atingir, 75%. Está lá 70%. Então, na verdade, o que a forragem foi consumida, aquela consumiu 7.200 e aqui consumiu 12.000, mas é a mesma produção de forragem. E isso daí traz uma taxa de lotação completamente diferente. Aqui é 2 e aqui é 3,4. Ou seja, com a mesma produção, eu tenho taxas de lotações completamente diferentes por causa da eficiência de pastejo. Então, a gente vê muito comumente manejo sendo feito assim. Isso aqui é para o capim Tobiatã, é um pânico muito difícil de manejar, e ele tem aqui o resíduo. Após cada pastejo, após cada ciclo de pastejo, esse resíduo vai aumentando. A eficiência, que era de 75% no início, ela vai decrescendo e chega ao ponto de ser 25% de eficiência, ou seja, 75% é perdido. Não adianta produzir desse jeito, não adianta adubar desse jeito. Se for adubar desse jeito, perde dinheiro. Então, a conclusão que a gente tem, na verdade, é essa daqui. Para aumentar a produtividade, antes de tudo, é preciso saber manejar pasto. Depois é que a gente se preocupa com a adubação. Se eu não souber manejar pasto, não tem jeito de recomendar adubação. Por isso aquele nível tecnológico que eu disse no começo da conversa, ele é importantíssimo. Porque se a pessoa não sabe manejar pasto, o primeiro treino que tem que ser dado é ele aprender a manejar pasto e depois aduba. Eu tenho um caso muito interessante, é Nova Mutum, Mato Grosso. Eu já tinha ido nessa propriedade umas 5 ou 6 vezes, e um dia o proprietário me chamou, em particular, e falou, vamos andar no pasto? Ele nunca andou comigo sozinho no pasto. Eu falei, vamos. Ele andou um pouquinho e falou, estou muito decepcionado com você. Eu falei, o que eu fiz de errado, né? Ele falou, sabe o que é? Quando você veio para cá, todo mundo falou para mim que você ia adubar pasto. E você já fez 6 meses aqui, 6 vezes aqui, você não fala de adubar pasto. Eu estou ansioso para adubar pasto. Eu falei, não, nós estamos indo para o caminho para adubar pasto. Mas antes nós temos que fazer algumas lições de casa, senão você vai tomar prejuízo. Hoje ele aduba cerca de 740 hectares e está crescendo. Crescendo em nível e crescendo na extensão. Mas precisou fazer a lição de casa. Como é que eu aumento a minha eficiência de pastejo? Localização de aguadas. É muito importante a localização de aguadas. Essa é uma aguada que é imprópria. Imprópria porque ela atola, isso daqui é sinal que atola. O acesso à aguada é muito ruim, então os animais dominados não bebem água, só os dominantes bebem. Isso é muito fácil de constatar, é só quando tiver essa lama aí, você deixa todo mundo ir tomar água e você fica contando as vacas, os animais que têm barro até a canela e os que não têm barro até a canela. Vocês vão ver que tem muitos que não têm barro na canela. Ele não tomou água porque o dominante foi embora, ele precisou acompanhar o dominante, então ele não ganha peso. Isso daqui é um caso típico de pasto muito alto, que é o caso desse caso aqui, é uma mombaça muito alto, ou pasto muito sujo, por invasoras, ou pasto com muito morro. Os animais andam tudo junto. Quando é tudo plano, baixo, um vê o outro, quando tem contato visual, eles andam separados, eles se espalham no pasto, que é a primeira fotografia que eu mostrei aqui. E esse pessoal todo, vocês sabem que eles vão indo para a aguada. Imagine todo o rebanho chegando nessa aguada aí. Alguns bebem, alguns não bebem nunca. E aí a gente acha que é por causa da taxa de lotação. Não, é por causa da infraestrutura que o animal não está ganhando. Tem caso interessante, essa é uma fotografia em que usa-se corredores. Aqui ele estava no último pasto, ele vai usar um corredor para chegar lá na aguada. E às vezes é 600 metros, às vezes é 1 quilômetro. Aí ele anda por esse corredor. Isso daqui tem erosão de todo jeito. Aquela lagoa lá vai ser assoreada em muito pouco tempo.
Vocês têm problema de água, mas vocês permitem assoreamento para diminuir a capacidade de armazenamento d'água, né? Porque, é claro, vai assoreando, vai diminuir a capacidade de armazenamento d'água. Então, eu preciso corrigir isso daí. Mas o pior não é isso, é quando a área é um pouquinho inclinada e ele não chega mais na água. Aí todo ano ele tem de descobrir um caminho novo. E aí aquele assoreamento é muito mais sério, como essa foto está mostrando. Então precisa mudar isso. Como é que muda? Bombeando água para algum lugar, distribuindo em coxos, para que a gente tenha maior disponibilidade para ter maior ganho. Olha a influência disso. Isso daqui a água está próxima, até 237 metros. Esse é capim colonião. O objetivo era chegar a 50 centímetros de resíduo. Em todo o pastejo, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ciclo, ele manteve a meta do resíduo. Quando ele ficou um pouquinho mais longe, até 280, 500, aqui ele já não manteve a meta, porque ficou 71 centímetros, mas foi fazendo pressão de pastejo, no final ele chegou. Evidentemente, nesse pasto aqui, o animal ganhou muito menos peso do que aqui, porque eu fiz ele comer 20 centímetros, que ele já tinha refugado nos pastejos anteriores. E aonde está bem longe, naquele amarelo, o animal nunca foi. Então não adianta eu produzir mais numa situação dessa, porque eu vou perder forragem, é isso que vai acontecer. E vocês acham que é caro pôr água desse jeito? Esse é um caso, aqui dá mais ou menos 6.600 cabeças, o 0,75 o A por cabeça. Se ele andar 400 metros num declive plano, 5%, vocês deixam de ganhar 1.017 arrobas nesse rebanho por ano. Mas se ele andar um pouquinho mais, 800 metros, que é muito fácil, vocês deixam de ganhar 2.000 arrobas. 2.000 arrobas vezes 15 dá 3 mil. 30 mil arroba. Aí é barato. Esse trabalho foi feito porque um produtor comprou uma fazenda, que era vizinha dele, falou, vem para cá que nós temos de planejar a fazenda. Aí fui para lá, andei na fazenda e tudo, aí ele perguntou para mim, tá boa, a fazenda é boa, mas não tem água. Você está brincando, cada lombadinha que a gente andava tem água, o que é isso? Tinha uma lapiseira, pus a lapiseira na água, a água não passava por cima da lapiseira, ela andava do lado. Eu falei, o filme da água é muito fino, isso não serve para os animais. Ele começa a comer areia, tem um problema, tem uma doença chamada sabrose. Sabrose, na verdade, impede a absorção do nutriente, e o animal vai emagrecendo, morre. Aí eu falei para ele, tem que fazer? Ele falou, quanto custa? Eu falei, o mesmo custo que nós fizemos nas fazendas aqui, é o mesmo custo lá. Ele falou, tudo bem, isso é fácil. Quando eu tenho esse retorno de volta? Eu falei, não sei. Ele falou, como você recomenda uma coisa e não sabe o retorno? Eu falei, não sei agora, mas eu vou fazer esse cálculo. Eu fiz esse cálculo para ele. Não precisou muito tempo para ele colocar água em toda a propriedade, porque, de fato, isso daí é todo ano a perda. Adubação de pasto. Então, a adubação de pasto é quando a gente sabe manejar pasto. Mas eu preciso entender o que eu estou fazendo com a adubação. No caso, por exemplo, desse nitrogênio, eu tenho a seguinte resposta aqui. Não sei porquê. Quando eu estou mexendo com nitrogênio, eu preciso entender essa adubação nitrogenada. Então, nesse caso aqui, eu tenho o nitrogênio para a produção de matéria seca e para a qualidade. São esses dois objetivos. Como é que eu faço produção e qualidade? Através de folha, que é, na verdade, a fábrica de produção. Bom, e como é que eu faço folha? Bom, para fazer mais folha, aumentar o número de folha, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer a folha crescer depressa, ou então produzir mais folha. Isso eu faço através de perfilhamento. Perfilhamento, macolos, quando tem bastante macolos. Então, eu preciso aumentar perfilhamento. Olha que coisa interessante. Vamos discutir primeiro a expansão de folha. Quando você coloca expansão de folha, você percebe que as doses de nitrogênio, que não são altas, 0, 20, 40, são doses relativamente baixas, a expansão de folha, quantos milímetros ela cresce por dia? Quando tem pouco nitrogênio, ela cresce 19 milímetros por dia. Quando tem um pouquinho de nitrogênio, ela cresce 35 milímetros, 3,5 centímetros por dia. Então, assim, quando eu ponho 40 quilos, ela cresce 5 centímetros por dia. O animal gosta de pastejar 10 centímetros, ele já pasteja. Ele larga, não vai lá no fundo e começa a pastejar aqui. Imagina pasto adubado. Pasto adubado,
Em um dia, por dia, ele cresce 5 centímetros. Então, é muito rápido. Eu tenho que fazer manejo de pasto rotacionado muito rápido, quando a adubação está sendo feita, porque senão ele fica comendo a rebrota. É interessante, é linear essa resposta. Aí aumentou 80% e aumentou 160%. É linear, está aumentando. Provavelmente, se eu pusesse 60 aqui, ainda tinha mais coisa para eu aprender lá para cima. Então, eu faço a folha crescer rápido. Tem diversas vantagens nisso, inclusive controle de invasoras. Mas eu estou querendo aqui mostrar qualidade de forragem. E aí? Aí eu preciso de folha. Não adianta só crescer a folha, eu quero que ela cresça e pareça mais folha. E isso acontece, o aparecimento de folha, quando é zero de nitrogênio, demora 12 dias para formar uma folha. Quando eu ponho 20, demora só 8. E quando eu ponho 40, demora 7. Ou seja, ali eu tenho 30% a menos de tempo para apresentar uma folha, e aqui eu tenho quase metade do tempo para produzir uma folha em relação ao pasto que não está adubado. Aí você fala, então está tudo certo, eu apoio nitrogênio, a folha expande, eu tenho bastante folha, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo por quê? Porque a espécie forrageira, ela tem número definido de folha em cada perfil. Em cada macolho, ele tem um número de folhas fixo, ele não tem mais do que um certo número. No caso de braquiária, ele tem 5,8 folhas, de 5 a 6 folhas. No caso de sínodo, 6 folhas. No caso de pânico, ele tem 4 folhas. E no caso de peniceto, de elefante, ele tem 7 folhas. Não tem 8, não tem 5 aqui, não tem 7 aqui, não tem 6 ou 7 aqui. É mais ou menos assim. Quando a planta está crescendo, ela para a primeira folha, segunda folha, terceira folha, quarta folha, quinta folha, sexta folha. Ela só pode ter 6 folhas, no caso do peniceto lá. Aí, ela vai formar a 7ª folha. Quando ela forma a 7ª folha, a primeira tem de morrer. Então, para eu ter mais folha, eu tenho de produzir macolhos, eu tenho de produzir perfilho. É desse jeito que a resposta da adubação nitrogenada faz a gente ganhar. Não é só aumentando o tamanho de folha, não é só fazendo para aparecer mais folha. Eu preciso aumentar perfilhamento. O bom mesmo é o perfilhamento, ele que tem de dar mais folhas. Então, essa situação aqui, agora tem de ver como é que trabalha perfilhamento. E é interessante isso. Qual é a conclusão? A fertilização tem como objetivo o aumento da densidade de folhas. Eu quero é folha, não quero haste não. Bom, como é que faz isso? Olha que coisa interessante. Aqui são os macolhos que estão sendo produzidos e como que produz, quando produz perfilho a planta. Nesse caso aqui, é o pasto não adubado. Ele produz bastante e depois ele não produz quase nada depois de certos dias de pastejo, 5, 10, 15. E quando eu adubo, ele tem essa formação aí, tem mais perfilho, mais macolhos. É interessante que ele produziu aqui, nesse caso, 237 macolhos até 5 dias depois do pastejo. E quando passou mais tempo, 15 dias, ele produziu 285. Em outras palavras, até 5 dias foram produzidos 83% dos perfilhos. Em outras palavras, pastejou, aduba. Se você demorar para adubar, você já tem um efeito menor da sua adubação. Ou seja, a sua adubação está ficando mais cara. Só porque você errou a hora de adubar. Pastejou, aduba. Pastejou, aduba. Para eu ter a maior quantidade de perfilho possível. Aí eu tenho essa densidade de folhas e a conclusão, então, que a melhor resposta à fertilização é sobre o número de macolhos, ocorre na primeira semana após pastejo, não é 15 dias, 20 dias depois. E todo mundo faz isso, vai adubar com nitrogênio, para de chover, ele fala, parou de chover, ele para de adubar. Aí ele vai adubar pasto que já está consumido há 10 dias, 15 dias atrás. Ele tem efeito menor de adubação, além de perder mais nitrogênio por volatilização quando ele aduba com o solo molhado, que é o que ele espera acontecer. Ele espera chover para adubar. Aí ele tem maior perda de nitrogênio e menor efeito também da adubação nitrogenada. Outra coisa interessante é a idade de perfilho. Eu preciso estar fazendo a planta se renovar todo dia. Aqui são perfilhos jovens, o de preto aqui, de até 2 meses, perfilho médio de 2 a 4 e perfilho velho de 4 meses ou mais. E observe que
o centímetro, o crescimento de perfil por dia, ele aumenta, ele diminui quando o perfil é velho. E lá, o A é no outono, é quando o crescimento é muito ruim. É aquela adubação que aqui a fazenda número 9 fez, ela fez no outono e não deu resposta. Mas quando a adubação é feita no período da primavera mesmo, é impressionante. Perfil jovem cresce 1,4 centímetro por dia e o perfil velho é 0,4. Quer dizer, quando eu adubo pasto alto, eu tenho muito pouca resposta da adubação nitrogenada. A conclusão é, a resposta da adubação é mais acentuada em perfilhos novos. Conclusões finais. Nós podemos competir com a agricultura, não podemos permanecer nessa evolução que está tendo a agricultura. Aliás, eu tenho certeza que o maior benefício da evolução da agricultura sobre a área de pecuária é para a gente ter consciência de que pecuária pode competir e pode permanecer num equilíbrio em termos de retorno econômico com a agricultura. Isso só acontece quando diminui a área da pastagem e a gente precisa produzir a mesma quantidade. A eficiência do pastejo precisa ser feita antes, eu preciso aprender a manejar pasto antes de começar a adubar, e o manejo do pastejo deve atender ao consumo de forragem primeiro, e depois que você maneja bem o pasto, a qualidade é um subproduto do manejo. A gente acha que eu tenho qualidade na forragem, eu só tenho qualidade na forragem se eu manejar bem o pasto. A qualidade de pasto é subproduto do manejo. Que mais? Os aumentos da produtividade exigem adaptação de infraestrutura. Não é possível eu estar aumentando a taxa de lotação com aguadas daquele jeito que eu disse, ou então coxos que não dá acesso ao animal para ter acesso ao sal mineral ou até a suplementação. Eu preciso acertar a infraestrutura para ter resposta à adubação. E, finalmente, entender que a fertilização ela proporciona economia e melhores resultados em animais. Entender a fertilização é necessário para a gente ter resposta à adubação. Bem, isso aí é a nossa escola, acho que muitos aqui já passaram por lá, ou já visitaram. O nosso departamento fica aqui, ó, se vocês passarem por frente desse prédio, esse prédio principal é da administração, vocês descem reto aqui, nós estamos mais ou menos a uns 150 metros aí para baixo. A zootecnia, departamento de zootecnia está nesse local aí. Tenho o máximo prazer de recebê-los lá, vai ser sempre muito bom a gente manter esse contato, trocar ideias e aprender cada vez mais em discussões como essa. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado.